Bem, aqui eu vou mostrar a questão do portal, né? Foi feito esse segundo portal aqui, esse aqui é o primeiro lá, e aí eu percebi que teve algumas divergências, né? Relacionado à segunda aba aqui, que é a questão do plano de ação e as ações, né? Tanto aqui quanto aqui. Aqui nessa primeira aba aqui não teve divergência porque eu estou pegando as instâncias do workflow. Então, tanto aqui, ó, quantidade de RNC, aqui tem 6, aqui também tem 6. Aqui segue o mesmo padrão aqui a questão da aprovação, finalizado, registro, tratamento, a quantidade. E aqui basicamente não mudou nada. Os dados consolidados também aqui, tá tudo da mesma forma, tá? Então, basicamente, aqui não se teve alteração, né? Porque eu estou pegando da própria instância dos outros. Aqui não teve alteração, só que aqui, nessa segunda aba, né, que seria relacionada ao plano de ação, é aqui gestão de não conformidade. O que acontece aqui? Aqui eu caí num erro que a questão dos planos e das ações, né? Como tinha identificadores lá do, dos planos que se repetiam, e também a questão de não ter feito uma contagem distinta, né, dos planos, eu acabei contando de forma errada. Então, se a gente for analisar essa análise aqui, os planos aqui tem 26 e aqui a gente só tem 4, né? Porque o que acontece é que aqui eu já estou fazendo uma contagem distinta. Então, já estou contando os planos, né? Distintamente. Então, aqui a gente tem 4 e aqui a gente tem 26. E, além disso, quando se faz uma análise no plano de ação, análise nativa, né, quando a gente filtra lá e gera relatório tudinho, ele vai gerar os planos e ações tanto do workflow quanto aqueles que forem executados dentro do próprio módulo de plano de ação, lá na categoria tudinho. Então, por conta disso aí, a gente já tem um quantitativo maior nesse primeiro portal, né? E, além disso, o quantitativo dos planos que eu não fiz de forma correta, né? Que seria os planos ser contados de formas distintas e as ações ela com a contagem normal, né? Então, aqui a gente já vê divergência, né? Aqui a gente tem 26 e aqui a gente tem 4, né? E lá na frente eu vou mostrar que esses planos aqui tem várias ações dentro dele, né? Mais de uma, na verdade. Então, aqui a gente tem um quantitativo maior relacionado a esse portal. Aqui a gente tem a quantidade de ações por situação, certo? Então, de ações, né, por situação. Então, veja que aqui a gente tem 4 processos, 4 planos, e dentro desses 4 planos a gente tem quantitativo de 12 ações, né? E essas ações, na situação tem uma aberta e as demais encerradas. Então, o que acontece aqui? Para que fosse possível fazer esse quantitativo de forma correta, eu preciso colocar o plano que está vinculado a essa ação e fazer a contagem dos planos de forma distinta e a contagem das ações com a contagem normal. Então, aí eu tenho sim o quantitativo correto do que deveria ter feito aqui nesse primeiro portal. Então, aqui a gente também tem a quantidade de ações por prazo. Então, veja que aqui a gente tem a quantidade de ações, as 12, né? De forma correta. E aqui a gente tem o ID de cada ação, e aqui eu coloquei o ID de processo só para com o link, para a pessoa quiser abrir e tal, tudinho, e aí consegue comparar onde é que está cada coisa. Então, veja que aqui eu usei identificadores daquelas novas que você pediu lá, para abrir 9 ações. Então, eu usei o identificador sem repetir, né?
E aí veja que ele já traz no padrão cada um, e aqui o quantitativo, e aqui eu fiz uma formatação condicional só para elencar os prazos em dia e atraso, né? Aí aqui, deixa eu descer, aqui a gente já vê que a quantidade de ações por situação é maior do que a quantidade de ações por situação aqui, né? Aqui a gente cai naquela situação que eu comentei antes. Aqui a quantidade de ações por status, né? E aqui eu coloquei prazo, mas é a mesma coisa. Então a gente vê que aqui tem 12 e aqui a questão do identificador que eu falei aqui, veja que aqui tem 12 só com esse identificador aqui. Então a contagem aqui está incorreta. Aí aqui a gente desce para a questão de quantidade de planos por responsável. Então aqui a gente vê que o quantitativo também está incoerente, certo? A questão dos planos por responsável. E aqui, ó, eu tenho de forma correta aqui quantidade de planos por responsável. Então, eu tenho o plano, né? Eu tenho esses 4 planos aqui, tenho o responsável pelo plano, e aí eu fui fazendo instância aqui, tem Leandro Linda, Leandro Lins, Leandro Lins, né? E aí, a quantidade de plano, né? Cada plano desse aqui tem um responsável, então são 4. Se a gente vê aqui a quantidade de ações por responsável, aqui a questão já muda, né? Por quê? A mesma situação, eu preciso do plano, eu preciso das ações para fazer o quantitativo certinho, porque a ação está ligada ao plano. Então, aqui basicamente tem um plano que tem um responsável pela ação, que é uma quantidade só um. E aqui, onde a gente está fazendo aquelas 9 ações, eu tenho aqui um plano, que o responsável pela ação é o Leandro Lins. Aqui a gente tem 9 ações, totalizando 12, né? Diferente do que a gente pode ver aqui, né? E aqui a gente teria os dados consolidados, né? E aqui na questão dos dados consolidados, eu puxei aqui, deixa eu abrir mais um aqui para a gente ver. Aqui eu puxei os dados consolidados e eu coloquei o ID do plano, da mesma forma ali, o nome, né? O plano, o título. E aqui o responsável, né? O responsável pelo plano. E também o quantitativo. Então aqui a gente tem 4. E outra coisa que foi acrescentado aqui, além dos links para padronizar, né? Aqui a gente tem um link que o responsável pelo plano, quando você clica, ele já filtra lá na primeira aba lá do portal, ele já faz um filtro relacionado a essa aba aqui. Deixa eu dar uma filha. Ele vai abrir. E aqui, veja que ele já traz o link aqui identificando o Leandro Líder. E aqui ele já traz dados relacionados só àquele responsável. Então, aqui a gente vê que ele traz aqui a quantidade de RNC por status, que está aberto em andamento. No tratamento, o quantidade de RNC por tipo de RNC, que é o produto. E aqui a gente está em dados consolidados só o que ele faz referência. Então, se a gente for ver aqui, nome do responsável, né? Seria Leandro Lins. Leandro Vida, na verdade. E aqui ele faz só uma- um link para essa página aqui. Deixa eu botar lá. Vai voltar aqui para pegar o filtro para continuar.
Pronto, então, voltando aqui. Aqui eu tenho dados consolidados e aqui, da mesma forma, eu tenho dados consolidados com ambiação, né? Porque não tem nenhuma alteração. Só que aqui, feito eu falei no início lá, existe mais planos de ação do que aqui, porque aqui também está aberto planos de ações para depois você ter que abrir alguns planos para fazer teste fora do workflow, né? Dentro do próprio componente do plano de ação. Aqui tem 4, né? Então, basicamente, questão das visões, né? Teve divergência só na parte dos planos de ação, do primeiro portal para o segundo, mas, em contrapartida, o dado workflow se manteve sem alteração. Tranquilo? Aí aqui eu vou mostrar a questão da análise, né, que eu fiz agora nesse portal, nesse segundo portal. Então, aqui tem a minha análise, e aqui eu já estou materializando, né, a análise, e aqui a duração está abaixo de 5 minutos ali, pelo visto, né? Até porque tem poucos dados e a query está bem otimizada. Deixa eu abrir aqui para poder mostrar a query, né, como é que foi construído. Então, basicamente, aqui, o que eu falei, já está materializando os dados, né? Aqui foi a última materialização. Aqui ele cria uma tabela, uma view, né, para poder guardar essas informações e depois ir buscando os dados. Então, aqui, basicamente, foi criada a query aqui, dando select. Aqui eu comento, só para ter o controle aqui, dos campos que eu vou precisar relacionado a WF Processing, da processo. Aí aqui eu trago o CD, né? Que foi que você passou a instrução aí. É bom trazer pelo código do processo, porque o ID pode mudar. Então, eu trago o CD aqui só para fazer os cálculos, né? Apesar de trazer o IB aqui também. Aqui a data, relacionada à data, status. E aqui eu trago os campos do meu formulário. Então, todos os campos aqui eu coloco form só para dar um apelido lá na frente eu puxar esses dados no relacionamento. Aqui são campos relacionados à lista de opções, né, e de grupo de opções. Aí aqui, o que vem aqui para baixo são dados relacionados ao plano de ação e as ações, né? E aqui a gente pega da tabela de GNActive. Então eu trago tudo aqui, vou dando mais assim, apelido para poder ter o controle lá na frente. Aqui eu já trago a tabela relacionada ao componente de administração lá, né? Que é aquela tabela de ID user. E aqui eu trago a situação do plano, né? Tanto o plano quanto a ação. Então, aqui o que acontece? Nessa query, diferentemente da que foi criada lá, e aqui eu estou criando uma query unificada, né? E aí eu estou trazendo, com base no WS Processing, tabela principal aí, eu estou trazendo a tabela generative, né? Para poder fazer o relacionamento do plano de ação e ação, e tudo que entrar em integração com ela. E também eu estou trazendo, além dela, a tabela do ad user, né? Então, a gente está partindo do workflow, plano de ação, workflow, formulário, plano de ação e usuário, né? Então, diferente da outra query que a gente criou, a gente só relacionou os workflow e a outra foi criada de forma nativa, plano de ação. Então, aqui eu faço a parte de relacionamento com o formulário, então eu estou usando o left join aqui, por quê? Porque eu estou partindo do pressuposto que eu quero tudo que está relacionado a WF Processing, porque ela está aqui à esquerda das demais tabelas. Então, eu estou querendo tudo que está dentro da WF Processing, e aí ele vai trazer também
alguns processos que estão abertos, porém ainda não chegou naquela fase do plano de ação, então ele pode trazer a linha, por enquanto, ali como nu, mas aí, quando chegar na fase, ele preenche esse campo, né? Então, aqui eu estou dando left join e estou fazendo referência nessa tabela que está aqui à direita para pegar tudo que está na esquerda. Então, eu estou dando left join aqui nas tabelas que estão relacionadas ao formulário e estou trazendo a chave, né? Que faz esse relacionamento funcionar, né? A chave de uma para com a outra. Então, aqui eu trago a tabela do meu form aqui, trago a tabela da minha lista de opções, tal, e aqui eu trago meus campos com as chaves, tudinho. E aqui já faço o relacionamento com os planos de ação, né? Então, eu vou chamando as tabelas, relacionando com o meu WF Process, né? Então, aqui é tudo que é referente a plano de ação e ação. Aí, aqui eu já comento e trago, fazendo left join, na WF Process também, para poder pegar os usuários que estão relacionados também ao plano de ação, né? Tanto o usuário que é responsável pelo plano, quanto o usuário que executa essas ações. Então, aqui eu pego o CD do usuário, né? Que faz que é o responsável pelo plano, e o CD user também da questão do usuário, né? Que executa essa ação. E aqui eu faço um filtro pelo código do tipo do processo, que aí quando eu executei essa query, ele traz tudo, né, do workflow. Porém, eu só quero que traga processos que estão relacionados ao meu tipo de processo, ou poderia usar aquele exemplo também que você mencionou lá na questão do fórum, né? E aí, aquela questão que você usou o Process Model, né? E aí, poderia trazer ele aqui também. Mas aqui eu trouxe pelo tipo de processo, então, quando eu executo essa query aqui, ele vai trazer, deixa eu botar para ele vai trazer os registros, né? E aí a gente pode observar aqui que ele traz os planos de ações e as ações que foram criadas aqui nessa coluna. E aí veja que ele acaba duplicando, né? Trazendo mais informações, porque aqui nessa situação aqui, eu estou trazendo todos os planos e todas as ações relacionadas ao WF né? E aí ele traz de forma toda segmentada aqui uma por uma, por conta do left join, né? Se desse um mini join aqui, ele já traria de outra forma. Então, aqui veja que tem processos ainda que ainda está em aberto, né? E aí ele sequencia todos os dados. Todos os dados, aqui ele traz minhas ações, ele está trazendo tudo. E aqui ainda não trouxe nada porque o processo ainda não chegou à atividade, não chegou na atividade que é para ser executado a ação, incluir o plano. Aí no left join ele traz todas as informações. E aí, quando for passando a situação, aí ele pode preencher esses campos que estão ali. Aqui eu trago a situação para um número, né? E aí, nas minhas visões, é que eu faço um campo calculado. Eu não trago nenhum tipo de campo calculado aqui. Eu trago a query limpa aqui para trazer dados brutos. E aqui está trazendo todas as informações. Então, aqui eu posso rotular, né? Normal. E aqui a query está privada, né? Para edição, para a equipe e para quem criou. Aí aqui vou finalizar. Aqui foram as visões criadas, né? Baseado na criação da análise. E aqui, só vou abrir um aqui para te mostrar. Tem situação.
aqui eu faço um cálculo calculado, né? E algumas eu estou fazendo também. E aqui, quando eu recebo lá o número que eu te informei na situação do plano, aí eu faço um case aqui para trazer que estão abertos, encerrados, cancelados. E além disso, eu trabalho com filtro aqui para poder me trazer dados nulos. Então, quando tu for olhar aí nas minhas visões, tá discriminado aí que a parte dos cálculos dos cases que eu estou fazendo. Cada um. Então, basicamente isso aí, Tiago. Eu vou estar passando lá para ver se foi ajustado. E tem divergência na questão dos planos. Tranquilo?